Oi, nova galerinha, vamos dar continuidade então na nossa jornada aqui, nesse CRUD maravilhoso que a gente está fazendo? Bom, eu fiz aqui algumas melhorias, tá? No CRUD que a gente estava anteriormente, né? Tava bem cru, tava bem básico. E aqui eu já trouxe principalmente paginação e mais algumas outras melhorias que a gente vai ver, tá? Então, eu vou executar o debug aqui para a gente visualizar esse funcionamento. Mas nós vamos implementar aqui inúmeras coisas agora nesse vídeo, tá? Eu acho que esse vídeo vai ser meio longo, eu acho, tá? E daí, enfim, põe no 2x aí que é sucesso. Então vamos lá. Aqui, opa. A primeira coisa que eu fiz aqui, que é totalmente necessária em qualquer CRUD, qualquer, não? Você pode perguntar para 120 desenvolvedores. 121 vão responder que paginação é necessária, tá? Por que que paginação é necessária? Lembra que a gente comentou de tabelas grandes, pesquisas sequenciais e tudo mais? O que que acontece? A gente não pode trazer 5 milhões de registros para a memória para daí fazer a paginação em memória. Então, cada requisição eu vou trazer 5 milhões de registros, pego uma fatia e mostro em tela. E depois eu faço de novo. Então, a gente não pode fazer isso. Isso vai impactar em performance no banco, como já falei, né? Impacto no banco, impacto na performance da aplicação, impacto em custo. Você está rodando isso em nuvem. Então, o que que a gente faz? A gente faz paginação em banco, tá? Então aqui, como vocês podem ver, não mudou muita coisa ainda nessa parte de exibição, mas vamos lá. O que que eu adiciono? Vamos no Create. No Create não mudou nada, tá? Tá a mesma coisa. Vamos voltar para a lista. Vamos aqui no detalhe. No detalhe, ó, trouxe os dados da pessoa e também a lista de endereço. A gente vai ver essa implementação, tá? Só que o CRUD de endereço ainda não está feito. Por que que eu não fiz ainda? Porque primeiro a gente vai otimizar esse cara bem otimizado, deixar ele bem redondinho, para depois sim a gente fazer os restantes dos CRUDs, tá? Por que deixar bem redondinho? Porque esse aqui é o nível inicial desse CRUD. E a gente vai deixar ele muito mais refinado e eficiente, tá? Então tem os detalhes aqui, tem a edição, tá? Que funciona da mesma maneira. Aqui ele reclamou, né? Ele obrigou, eu criei ali uns validadores que eu vou melhorar esses validadores ali, mas ele está pedindo aqui um formato de número mais específico, porque tem uma validação agora desses atributos tá em tela, ou seja, eu acho que no vídeo passado a gente fez o cadastro, mas estava indo erro lá para o domínio para depois voltar. Aqui não. Aqui nem chega a requisição no back-end. Ele trava aqui, tá? A gente dá um save, beleza, salvou. Mas como vocês podem ver, né? A gente colocou máscara lá, não está mostrando máscara aqui, então a gente vai começar a refinar essas coisas. E o delete também, né? Que não estava funcionando. Eu tinha implementado, o Haiku ali tinha implementado umas coisas estranhas. Eu fiz um refinamento ali e mudei, tá? Então aqui a gente tem, isso aqui não era para estar mostrando porque não tem nada para paginar, basicamente. Enfim, mas já está melhor um pouco. Vamos lá, tá? Então, o que que foi feito aqui no código, beleza? Então a gente tem primeiro o index aqui, que antes retornava só uma página com todos os registros. Agora a gente tem mais dois parâmetros aqui: número da página e o tamanho da página. Que o número da página é qual página que eu estou. A 1, 2, 3, 10, 15, 20, 100, 200, 300. Tamanho da página é a quantidade de registros. Por que que isso é importante? Porque com base nisso, você sabe quantas páginas você vai ter de navegação, tá? Então, isso é bem necessário. Então, a gente trata páginas, não existe páginas negativas. Aqui, não existe tamanho de página negativo, mas também eu limitei que o tamanho de página seja até 100, tá? Até 100 registros, mais que isso não pode. Aí, o que que a gente faz? Pega o contexto, pega o db7 e já manda uma ordenação aqui por nome. Então, por padrão, eu vou trazer o meu
cliente, a minha lista de clientes é ordenada por nome, tá? Aí eu pego o total de itens. Por que que eu pego o total de itens? Porque eu preciso saber, aqui não tem um filtro ainda, mas quantos dados, quantas linhas, quantos registros eu tenho baseado naquele filtro que a gente vai fazer depois, tá? Com isso, eu também vou ter o número total de páginas, e aí, aqui vem uma coisa muito legal que pouca gente faz. Eu vou lá, eu vou pegar então a minha consulta aqui que está ordenada, certo? Fazer um skip, então skip page -1, vezes o tamanho da página. Isso aqui é como a gente pagina, então, por exemplo, eu peguei aqui a página 1, certo? A primeira página, eu quero a primeira página. Só que a gente sabe que em computação a contagem começa do índice 0. Então, o que a gente faz? 0, eu pego aqui 0 vezes o tamanho da página. 0 vezes o tamanho da página é 0. Então, o índice vai começar lá do registro 0. Queria que aparecesse as minhas mãos melhor aqui sem tapar minha cara, mas enfim. Aí você vai fazer o take. O take é o tamanho de página que você vai capturar. Então, começando do índice 0, eu vou capturar 10 registros, 15, 20 registros, beleza? Ah, eu mudei para a página 2, certo? E meu tamanho de página é 15. Então, eu vou fazer page -1, vai ser 1, vezes o tamanho da página, 15, certo? E aí eu faço um take de novo, então de 15 até, acho que vai dar 29, que vai dar 15 registros. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, então. Por quê? A gente conta do zero, a gente tem índice zero. Então, mesmo que a gente pense que a página é 1, a contagem começa em 0. E assim consequentemente, tá? E assim você vai fazendo as páginas. Aqui ainda está de um jeito que é básico de paginação. Existem métodos de paginação um pouco melhores que talvez a gente explore. Aí qual que é o passo importante que eu disse que quase muita gente não faz? O projection carry. O que é projection carry? Vamos pesquisar para eu não falar besteira para vocês. Entity Framework, Projection Carry. Vou usar isso aqui, tá? Projection Carry is used to select only specific fields or transform data into a different structure rather than return the entire database entity. Então, o que a gente faz? Aí vamos ver aqui os benefícios. Então, performance, a gente vai reduzir a quantidade de dados que vai vir, eficiência e memória, resultados menores consomem menos memória, e a gente também pode fazer uma projeção para objetos anônimos. Então, falando isso em português, sabe quando a gente vai no banco? Vou até abrir aqui o DataGrip. Abrir aqui o DataGrip para a gente ver isso na prática, tá? Então, vamos aqui, ó. Já está aqui, ó, na cara, o exemplo. Deixa eu ver se tá legal de ver. Tá legal de ver. Então, eu tenho aqui, ó, select all from clientes where CPF like 1, 2, 3. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou selecionando tudo da tabela, tá? Mas eu posso selecionar apenas nome completo, CPF, telefone. Consequentemente, ele vai processar menos colunas e ele vai utilizar menos memória para fazer isso. Porque eu estou trazendo menos coisa para a memória. Então, eu vou falar com uma certa propriedade aqui, mas talvez se tiverem pessoas mais seniores aí e quiserem comentar, tá tudo bem. Mas toda consulta, você pode, ou melhor, você deve fazer isso aqui. Ah, mas é uma tabelinha pequena, tem 5 registros. Você vai usar os 5 registros na funcionalidade que você está fazendo? Você vai usar 5 registros? Não. As 5 colunas, né? Eu falei registro, né? Uma tabela pequena, mas são 5 registros, mas tem 130 colunas. E você vai usar uma única coluna. Vale a pena trazer as 130 colunas para usar uma ou duas ou três?
Então, digo que você pode e deve adotar esse padrão para todas as consultas que você for fazer, independente do tamanho delas. Então, como eu disse para vocês, aqui a gente está fazendo uma aplicação já pensando em cloud. E como a gente pensa em eficiência sempre, como a gente vai pensar em eficiência sempre, então, como que a gente transforma as nossas consultas mais eficientes? Fazendo a projeção delas. Então, independente. Ah, Luiz, mas como é que eu vou... Mas eu vou usar a entidade, eu não vou usar outro modelo, outra classe. Tudo bem. Você pode pegar isso aqui e trazer para o cliente. Não tem problema nenhum. Lógico, aqui nesse caso, eu vou até copiar isso aqui para a gente ver de outra maneira. Fazer um Ctrl D aqui. Então, aqui vai ficar itens 2. Itens 2. Aqui eu vou chamar cliente, certo? E o cliente, a nossa entidade ali, no nosso caso, ela não tem, ela está recebendo, deixa eu ver se o Copilot aqui não consegue preencher para a gente, ficar mais fácil. Pronto. Ela tem um construtor ali para poder fazer essa validação. Obrigatoriamente a gente usa. Mas está aqui, a gente pode fazer isso aqui. Ah, mas eu não uso todos os atributos. Tudo bem, maravilha. Vem aqui, ó, vamos aqui fazer o seguinte. Alt Insert, construtor, vou usar o ID, nome e CPF. ID, nome e CPF, eu venho nesse cara aqui, ó, apago o e-mail, apago a data de nascimento, certo? Vai faltar um atributo, qual? X.id. Pronto, eu resolvi o meu contrato, resolvi o meu problema. Tenho menos atributos para manipular. Ah, mas eu preciso acessar um outro atributo. Cara, aí você vai manipulando esse contrato da sua entidade de acordo com o que você precisa. Você não precisa sempre trazer o objeto inteiro, tá? Então, pensem sempre nisso. Isso aqui é um ponto crucial para a CRUD e principalmente quando a gente monta tipo uma tela de relatório que tem ali várias colunas, tem cálculo, tem não sei o que. Cara, você fez um monte de join, group, head, não sei o que, larará. Faz uma projeção no final. Cria, nem que seja um objeto anônimo, por exemplo. Você pode criar um objeto anônimo aqui, que aí você vai fazer assim. Cadê? Ah, aquele cagou no rolê aqui, peraí. Aí. Você cria um objeto anônimo ali da sua consulta. E aí você vai retornar aqui um objeto anônimo para esse cara. Ele vai ser um var list ali de alguma coisa. O T é um anônimo. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Não aparece. Ele só aparece ali que é... E aí você pode fazer isso. Ah, cria um record, cria um struct, cria alguma coisa diferente para você fazer o uso, para você tornar a sua consulta mais eficiente. Eu acho que isso você pode assumir como regra para tudo que você for fazer e você pode começar a ser o chato no seu time e falar, cara, essa tabela aqui é grande, você está trazendo tudo. Provavelmente você deve ter um líder, um arquiteto, um sênior falando, ô, ajusta aquela consulta lá que tá zoada, tá impactando no banco, ou vai impactar no banco no futuro. Então tá, isso aqui é a otimização, tá? Do CRUD aqui no caso da paginação dos itens. E aqui é o mesmo rolê. Imagina que essa tabela ela é imensa. Cara, você está paginando, você está pegando pequenas fatias ali de dados para mostrar para o usuário final, beleza? Aí você faz a projeção. Nesse caso aqui, está funcionando assim porque eu estou direto na controller. A gente vai melhorar isso aqui, tá? A gente vai... Lembra que eu falei do princípio da responsabilidade única lá atrás? A gente vai melhorar essa questão aqui, separar responsabilidades, por quê? Não é responsabilidade da controller acessar banco, assim como não é responsabilidade dela fazer mapeamento, assim como não é responsabilidade dela gerenciar tudo isso. A responsabilidade dela é chamar alguém para obter os dados, pegar esses dados, colocar na tela, renderizar a tela e mandar de volta. Essa é a responsabilidade da controller, tá? Aqui ela está funcionando como controller, como service, como repository, como tudo. Então a gente vai melhorar isso aqui depois. Mas, poxa, mas o sistema é muito pequeno, muito pequenininho, não tem quase nada. Beleza, talvez dê para você manter um padrão como esse. Ah, é um sistema muito pequeno mesmo, tipo,
estou fazendo para mim, é eu que vou usar e tal. Tudo bem, você pode fazer. Agora, no cenário empresarial, a gente precisa utilizar arquiteturas empresariais. A gente precisa pensar nessa questão, porque esse sistema ele vai nascer e ele vai ter que ser sustentado e feito manutenção nele. Então, assim, a gente separa responsabilidades para serem mais fáceis de lidar. Até porque a gente ainda não testou isso aqui, a gente vai testar. Mas vamos lá, estou falando demais aqui já. Aí aqui a gente fez a projeção e eu criei aqui um objeto, uma paginação ViewModel que vai receber ali os atributos, vai receber as coisas e vai ser utilizada ali, vai ser utilizada lá na tela para poder manipular essa paginação, tá? Então, se eu pegar aqui a index, eu vou receber essa paginação ViewModel, vou receber ela aqui, vou criar uma tabela HTML padrão, tá? Padrão. Faço um laço aqui nos itens que veio com a ViewModel, exibo eles, coloco os comandos aqui em cada linha, edit, details, delete, e no fim eu coloco a paginação, tá? Essa paginação aqui foi o Copilot que criou, não vou negar, mas isso aqui já é uma implementação simples que você pode levar, que você pode fazer, e que já melhora muito a qualidade da sua entrega. Beleza, paginado aqui, o que a gente tem mais? Então, o detalhe, a gente também estava falando do detalhe, e aí, no detalhe tem algo legal aqui. Aqui eu não fiz, eu deveria ter feito também, mas eu não fiz. Aqui eu trouxe todos os dados, porque eu estou entrando no detalhe do cliente, então eu trouxe todos os dados dele. Fui lá, peguei a tabela de clientes, fiz um join com o endereço, fiz um join do endereço com a cidade, peguei esse resultado, fiz um join com o estado, onde o ID da pessoa, tá? O ID do cliente é esse ID que veio no detalhes, e aí eu pego o first order full, ou seja, eu pego o primeiro registro, só que eu pego todos os dados. Aqui também eu poderia fazer uma projection query, tá? Eu poderia colocar aqui um select, ver se ele vai ajudar. Eu poderia ter... Ah, tá aqui, ó, legal, maravilha. Porque aqui ele reclamou do quê? Ah, tá, ele reclamou select new. Beleza, aqui, já parou de reclamar. Então, ele só retornei um objeto anônimo, né? Aqui eu poderia fazer a mesma coisa, porque eu não preciso do ID do endereço, talvez, mas nesse caso aqui eu acho que precisaria sim. Aí eu seleciono o endereço, aí eu coloco o nome da cidade, coloco a sigla aqui do estado que veio da relação com cidade, mando to list aqui no endereço, e eu pego o primeiro order full. Então, ele vai fazer tudo isso aqui, ele vai fazer o filtro, e eu seleciono apenas aquilo que eu quero selecionar. No entanto que aqui eu poderia remover cidade ID, né? Não tem estado ID aqui, eu poderia remover esses atributos, tá? Mas eu deixei o padrão aqui para ficar mais fácil mesmo. Aí ele pergunta, aí ele valida, né, se o cliente é nulo, se é nulo, retorna not found. Aí ele pega aqui, isso aqui não tá legal. Não, é isso aqui mesmo, tá certo. Então ele trouxe todos os meus clientes, se o cliente, meus clientes não, trouxe tudo do meu cliente do ID específico. Se não é nulo, aí eu faço um mapeamento para minha ViewModel. Então, eu vou pegar os endereços desse cliente e vou fazer um endereço detalhes ViewModel. Coloco aqui os detalhes do cliente, do endereço. E depois eu gero uma ViewModel de detalhes do cliente, dos dados dele. Então, ID, nome, CPF, nascimento, larararará, endereço, e retorna a view. E aí a view vai completa com todos os detalhes ali. Eu mostro, né? E aí tem uma outra tabela aqui para os endereços. Os endereços aqui, pode paginar? Pode, talvez a gente faça. Mas aqui a gente está falando de quê? 2, 3, 4, 5 endereços? Talvez não precise de uma paginação. Mas dependendo, né? Estou falando aqui, a gente está vendo em computador. Mas se a gente pegar uma tabelinha não, uma tela pequena de um celular, de um tablet, por exemplo, talvez faça sentido paginar de 3 em 3, de 5 em 5, alguma coisa do tipo. Ele retorna, então, edit, ele vai para o edit ou para o índice, tá? Aí a gente tem o create é o que a gente estava ajustando, então continua a mesma coisa aqui. Valida o model state da ViewModel.
E aí, o que que eu fiz aqui do model state aqui, tá? Gerei aqui um data annotation para CPF, então ele vai fazer um regex aqui e vai verificar, tá? Vai verificar, isso aqui precisa dar uma melhorada, eu vou melhorar antes de subir. E eu também criei um aqui para telefone brasileiro, que também precisa melhorar. Realmente, o Claude Haiku 4.5, a entrega dele não é muito boa não para código. Eu coloquei no alto aqui e ele me entregou esse negócio aqui estranho. Mas ele criou aqui um validation attribute aqui para mim, tá? Colocou qual que é o padrão do regex que ele vai validar. E aí ele implementa ali a questão da validação, como ele tem que fazer, tá? Telefone, e aí a gente volta aqui, então instancia um novo cliente, verifica se o cliente é válido, se é válido, insere, se não é válido, pega os erros, coloca no model state e retorna para a tela. Então aqui, aqui o model state já retorna, se caso tiver validação, se os data annotations tiverem gerado mensagem de validação, tá? E aqui eu vou pegar as validações do domínio que veio aqui do cliente, beleza? Edit, a mesma ideia, a gente vai lá, busca o cliente do banco, se ele não foi encontrado, not found, aí se ele foi encontrado, mapeia para uma view model, retorna a view model para a tela. Aí o cliente atualizar view model, o que que eu fiz? Eu só fiz uma herança de cliente cadastro, por isso que eu criei a cliente cadastro sem ID, e aqui, qual que era o botão? Alt menos? Shift menos? Não, não é Shift menos, é... Putz, qual que era o comando de voltar aqui? Ctrl Shift, Ctrl menos. Ctrl menos é para navegar no Visual Studio também. Então aqui eu só falei que ele, nessa entidade, ele tem que ter um ID, tá? E essas minhas view models, vocês podem ver, elas são um pouco. Elas são classes que talvez eu vou dar uma estudada aqui, pode ser que eles viram records. Records são coisas novas do C Sharp, tá? C Sharp Records. É um tipo novo que já foi introduzido há algum tempo, que eles são mais leves para poder fazer algumas coisas. Então a gente consegue criar, a gente cria basicamente isso aqui, ó, tá? A gente cria um recorde assim. E eles são, se eu não me engano, eles são imutáveis. Então a alocação de memória deles é muito melhor do que a de uma classe, porque a classe é imutável. Então, quando a gente fala nessa questão, por exemplo, se a gente pega uma string, ela vai para uma área de memória chamada heap, se eu não me engano. Acho que é a heap, se não é heap, é a... Putz, tem duas. Eu sei que tem duas. Que é uma área do programa, em memória do computador, que ela é meio que elástica, tá? Então, uma string, como ela não tem um tamanho fixo, ela não é, por exemplo, um char com 10 posições, ela pode ter 10, 15, 20 posições, porque cada caractere é um byte que é armazenado em memória. Como ela não tem essa limitação, então ela pode crescer indefinidamente. Você pode ter uma string enorme, de gigas, né? Então ela vai para uma outra área. Quando a gente utiliza o record, e a classe também, ela pode ter tamanhos maiores de alocação ali. Eu estou falando de um ponto aqui que eu peço até que vocês depois deem uma estudada, sabe? Que eu estou um pouquinho enferrujado quanto a isso. Quando a gente cria o record, como a gente não tem as coisas que tem na classe, porque a classe ela tem ali mais coisas internamente, será que eu consigo acessar aqui a base da classe? Ela não tem declaração. Ela tem um monte de outros métodos que o record não tem, então ele é mais enxuto. Apesar de que a string, eu acredito que ela vai consumir o tamanho, vai ser alocado da mesma maneira, o tipo em si, ele é mais enxuto de se utilizar, é mais eficiente. Eu vou pesquisar e talvez eu converta já algumas coisas para o padrão de record, para que fique mais enxuto o nosso código, tá? Mas enfim, criei uma classe, herdei lá da... Lembra que a gente tem que é fechado para modificação e aberto para extensão? Então, estou estendendo a classe cliente cadastro view model. Por que que eu não alterei aqui, não coloquei o ID talvez como um atributo opcional?
Porque daí eu tenho que ficar gerando uma validação. E vai que o meu ID vem com um número aqui, acontece alguma coisa no meu mapeamento, aí eu mapeio aqueles dados para um novo atributo, ou dá erro porque aquele ID já existe, ele não consegue. Então, sim, vamos seguir de uma maneira um pouquinho mais organizada. Aí ele cria isso, manda lá para view, depois a gente recebe isso, e aqui vocês podem ver, ó, eu recebo o ID tanto na rota, quanto no body da requisição que vem para view model. Aí ele valida, né, se o ID da rota é o mesmo ID do corpo, porque o ID do corpo fica escondido no HTML. Aí, se o cara quiser mexer no HTML, ele vai conseguir e tal, vai mexer em algumas coisas, mas enfim, isso é outro problema. Aí ele valida o model state do view model, né, de acordo com os data annotations lá. Aí eu vou buscar um cliente no banco com aquele ID. Se o cliente não existir, not found. E aí eu uso os métodos de atualização para cada atributo. Verifico. Se não é válido, já adiciona os erros e já retorna a view. Se não, ele tenta fazer uma atualização, salva as modificações em base. E aqui ele coloca uma concorrência aqui que se caso alguém estiver mexendo nesse mesmo registro e o que está em memória está diferente do que está no banco, tal, ele faz dá um problema ali e a gente tem que tratar essa exceção e aí retorna para o index. Delete também não tem muito segredo. Ele pega o ID é nulo? É nulo, então não tem o que eu apagar, vou retornar not found. Busco o cliente. Achei o cliente? Não achei, not found também. Aí eu faço uma conversão para o excluir view model, coloco os valores ali. Aqui eu poderia usar uma outra view model, aqui eu poderia usar de detalhes, por exemplo, para poder excluir. Tá tudo certo, tem o mesmo atributo. Mas eu criei aqui só para deixar mais separado. Cria isso aqui, atribui os valores e retorna a view. Lá na view eu vou ter o post no botão, tá? E aí ele vai confirmar, e aí o legal aqui é, a gente tem a mesma rota, então aqui, ó, esse cara é um get para o cliente /delete. Aqui eu tenho um post para o cliente /delete, tá? Só que, o que acontece? Eu não consigo ter métodos com o mesmo nome e o mesmo corpo de mensagem, basicamente. Por quê? Aqui o delete ele recebe um parâmetro int id, ou opcional, né, que pode existir ou não. Mas aqui no post eu preciso que o parâmetro exista, eu preciso que chegue um id aqui da rota. Eu preciso desse id para trabalhar, só que eu não consigo ter o mesmo método. Se eu colocar aqui, por exemplo, delete, estou refatorando aqui, ó, ele vai reclamar, deixa eu fazer um build aqui. Ah, tá, ele não reclamou porque estava em execução. Ou não, vamos ver. Eu sei que ele reclama, porque tem o mesmo nome e o mesmo corpo, basicamente. Fazendo um build aqui, vamos ver o que ele vai falar. Ah, não pode. Tá errado isso aqui. Olha só. Não, não pode. Vamos executar para ver se vai funcionar. Agora eu fiquei encabulado. Agora eu fiquei encabulado. Vamos lá, create. E o gerador de CPF, vamos gerar mais um aqui. Vamos gerar com pontuação. Eu tô achando que, pelo fato de um ser no label e o outro não, ele aceitou esse refactor. É porque antigamente no .NET Framework, isso aqui, a gente tinha o nullable, acho que tinha o nullable. Já tinha o nullable do .NET. Eu acho, não me recordo agora. Mas eu sei que a gente tinha esse problema, por isso até que ele colocou aqui action name. Por quê? Por convenção, o ASP.NET ele mapeia o nome do método como rota. Né? Mas como a gente tinha um delete confirmed aqui, então ele mapeava o delete confirmed, não delete. E aí ele troca o action name por delete para poder fazer a validação certa. Mas aparentemente ele funcionou. Vou dar um delete aqui.
Alguma coisa mudou aqui, alguma coisa melhorou. E aqui, como você pode ver, ó, a gente tem aqui a consulta paginada. Então, select ID as ID, porque daí ele mapeia já a convenção do framework, mapeia o ID para o atributo ID. Nome completo é nome completo, CPF é CPF, nascimento, ele mapeia tudo certinho. From cliente, where order by nome completo, limite x, offset x, que aqui é o skip e o take dentro do Postgres, tá? Ele funcionou. Então, continuando. Ele vai lá, busca o cliente pelo ID. Se o cliente existe, não existe, ele retorna not found. Se existe, ele manda remover, salva e retorna para o index, como aconteceu ali, tá? Então, aqui a gente já tem um CRUD a nível de júnior, muito legal, tá? Aqui já tá um pouco melhor, tá? Mas a gente vai ter um segundo vídeo, onde eu vou aplicar um pouco mais de otimização, um pouco mais de segurança, um pouco mais de eficiência e, deixa eu ver, talvez vai ter que ter um terceiro vídeo falando da separação das responsabilidades. Tá, beleza. Acho que sim. Então, esse vídeo foi para explicar as otimizações que eu fiz aqui, né, neste momento, na controller, tá? Então, projection carry, paginação, o uso de view models para não referenciar. E por que não referenciar a entidade na view? Por que que isso não pode acontecer? Primeiro, às vezes a gente vai usar dois atributos da view, da entidade, na classe. E aí a gente vai trazer mais atributos. Então, mesmo, beleza, fiz a projection carry, não estou trazendo tudo, trazendo ID e nome. Ok, legal, mas se você precisar adicionar mais alguma coisa, eu vou fazer uma formatação ali de CPF e de telefone, por exemplo. Eu vou fazer essa formatação ali para aparecer bonitinho lá na tela. Tudo que você precisar customizar em relação à tela vai refletir em alguma coisa dentro da entidade. Você vai querer criar ali um atributo para facilitar essa formatação. E aí você está misturando responsabilidades. A entidade, ela representa a entidade do negócio e, neste caso, ela está mapeada direto com o banco. O que eu preciso mostrar na tela, como eu comentei em vídeos anteriores, é outra responsabilidade, é outro lugar. E aí eu não misturo, até porque se eu começar a misturar muito isso, se eu precisar tirar ou formatar qualquer coisa dentro da entidade que está espalhada no sistema inteiro, em todas as telas, alguma tela eu vou quebrar, ou todas eu vou quebrar, todas elas. Então a gente começa a separar essas responsabilidades. Falou de view? Cria uma view model. Falou de negócio? Vê a entidade. Ah, eu preciso colocar mais coisas na entidade. Coloque, crie talvez uma extensão daquela entidade junto. Faça um mapeamento. Na verdade, criar uma extensão da entidade, não sei se faz sentido. Mas eu sei que o .NET, o Entity Framework tem umas coisas ali, umas funcionalidades interessantes para casos como esse. Mas enfim. Então, aqui a gente começou a separar. Então, como vocês podem ver, eu não mandei nenhuma entidade para minha view, assim como eu não manipulei as minhas view models dentro do banco, tá? Separação de responsabilidades. Pense sempre nisso em qualquer coisa que você for fazer. O que é a responsabilidade dessa classe, o que ela tem que fazer, o que ela não pode fazer. Beleza? Então, no vídeo 2, eu vou trazer isso aqui de uma maneira muito melhor e eu vou trazer um padrão aqui que também quase não se fala, tá? E por que que a gente está usando MVC? Para ter uma facilidade no desenvolvimento e um entendimento mais rápido de como implementar as coisas, tá? Depois a gente pode gerar uma API, né? Se vocês quiserem, coloca aí, eu quero ver uma API com Vue.js, eu quero ver uma API com Angular. Enfim, a gente vai tratando de outras maneiras aqui. Mas aqui é para a gente ter essa ideia de como que funciona. E 35 minutos, vou falar nesse vídeo mesmo. O MVC, apesar de a gente estar trabalhando ali com CSHTML, a gente consegue ter um stateless de serviço. Por que que a gente consegue ter um stateless de serviço? A requisição chega para o MVC
certo? Vou pegar aqui do índice. Chega aqui com os parâmetros que precisam ser consultados, tá? Chega aqui com o parâmetro, eu faço a manipulação, faço o processamento, busco todos os dados e retorno a view. Uma vez que eu retorno a view, eu não tenho mais nenhuma relação de front-end. Ai, gente, desculpa, eu tô com uma coceira no nariz chata aqui. Eu não tenho mais nenhum link direto entre o que está renderizado para o cliente lá no browser dele com o que está no meu back-end. O meu back-end basicamente renderizou e retornou a tela. Cara, isso aqui é como funciona. É como funciona a web hoje. Você tem uma API stateless, geralmente, e você tem um front-end que tem o estado ali em tela, em browser. Aqui é a mesma coisa. Então, a gente vai, processa, renderiza tudo, retorna o resultado. Chega a requisição, processa, retorna o resultado. E fica nesse ciclo. Agora, se você quiser trazer alguma... Aí tem... O MVC tem a questão do session. A gente tem aqui, ó. Na verdade, acho que até a gente tem que injetar esse serviço de sessão. Deixa eu ver. Agora, não sei se é Session Store ou Session. Eu sei que tem que adicionar uma coisa aqui no Program. Deixa eu ver. É isso. A gente tem a questão do Add Session aqui, tá? E aí é uma coisa que a gente pode estudar para fazer alguma coisa depois. E aí a gente vai sim vincular, de certa maneira, uma sessão com o navegador. Só que ainda assim, vou falar sem certeza isso, é uma maneira muito diferente do que a gente tinha em WebForms. WebForms, de fato, tinha um modo state na tela enorme que salvava o estado da tela. Aqui não. Aqui a gente vai ter uma session no back-end, mas vai ter um cookie lá no browser falando qual que é a session desse cara. Aí se a gente quiser salvar alguns dados em memória ali temporários, eu não terminei de editar esse registro, tal, não sei o que, a gente pode fazer isso. Mas só que existem maneiras muito melhores de fazer, muito mais seguras do que usar a session em memória. Mas tem isso aqui. Aí, de fato, com isso aqui, a gente tem uma coisa mais stateful ali, acho, tá? Não vou dizer assim com um pouco de certeza, porque todos os projetos que eu trabalhei, desenvolvi, assim, eu não usei session. Ou a gente fazia registros temporários em banco para poder, tô cadastrando uma coisa que é muito trabalhosa. Beleza, vai salvando parte daquilo ali no banco e você depois pega o ID daquilo e abre e continua o trabalho. Ou é todo de uma vez, vem a requisição, como eu comentei, executa e retorna a resposta. Guardar coisa em session eu quase não utilizei na minha carreira. Então, assim, às vezes é necessário, às vezes não, e tem que analisar ali o que é necessário para o contexto, tá? É ruim, é bom? Vai depender de como você implementar. E a gente falou disso, agora eu comentei sobre a questão do stateless, que o MVC já é stateless, basicamente. Então, a gente tem um front-end quase que separado do back-end, porque isso aqui processa no back-end e retorna HTML para o usuário. E os atributos ali, telefone, tá. Então é isso. Nesse vídeo, me enrolei um pouquinho aqui, demorei um pouquinho, mas esse vídeo é isso. Eu criei um CRUD aqui um pouco mais otimizado. Isso aqui já é um nível legal, não vou dizer que é um nível de pleno ainda, mas pode ser que seja, né? Eu acho que algumas validações aqui já tá no nível de pleno. Eu tô fazendo essas comparações, gente, não porque, eu sou sênior, fodão e tudo. Não, 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 não. Muito pelo contrário. O que eu tô fazendo aqui é passagem de conhecimento para vocês, tá? E o que eu acho que é. Pode ser que hoje os arquitetos e sêniors hoje olhem para isso aqui e falem, cara, você tá falando besteira. E se eu estiver falando besteira, tá tudo bem também. Eu tô aprendendo muita coisa. Não tô aprendendo a programar em C# agora, mas a gente vai revendo os conceitos e vai vendo novas coisas, vai aprendendo novas coisas e hoje está bem evoluído em inúmeras coisas. Hoje a gente abstrai mais a parte técnica aqui, pensa mais na parte macro da coisa, arquitetura,
que serviço vai consumir e tal. Quando a gente volta nisso aqui, a gente já tem hoje ferramentas para nos ajudar a buscar as melhores práticas. Então tá, chega, nos vemos no próximo vídeo, até daqui a pouco.